Nós voltamos com o estilo de vida, estamos conversando sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade com a psicóloga Flávia Bueno. Então, Flávia, já para continuar o assunto, quando o TDAH na vida adulta é associado com álcool ou com drogas, esse quadro pode agravar? Pode sim, pois com a pessoa com comportamento, com alguma substância, já tem um comportamento antissocial. Imagine agora com transtorno, juntando os dois. Vai ter um comportamento que as pessoas não vão querer nem conversar e nem trocar ideia, porque ele vai estar com a substância e com o transtorno junto. Isso prejudica muito as pessoas da fase adulta, porque ele fica antissocial. E antigamente ficava assim, é transtorno ou é distúrbio? Qual que é a diferença de um para o outro? Porque transtorno, a pessoa adquire o transtorno. O distúrbio, nós podemos ter um distúrbio mental. Você pode estar numa fila de banco, ou você pode estar trabalhando e ter um distúrbio rapidamente. É súbito. Você pode ter um surto, tá? Você surtou do nada, assim, do nada. Mas isso já vem agravando de alguns fatores que chegou a gerar teve um distúrbio. Então, através do seu distúrbio, você pode gerar um transtorno? Pode, sim. Pode virar um transtorno? Pode virar um transtorno. E os fatores ambientais podem influenciar também? Convivência familiar, escola? Na parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem relato, tem história que sim. Que sentido? A criança foi violentada, tá? Isso pode gerar, ou a criança não tem negligência dos pais, ele gera esse transtorno para chamar a atenção dos pais, tá? E também a fase assim, a criança tem uma fase da criança que é gritar, chorar, isso também gera esse transtorno porque quer chamar a atenção dos pais, de alguma forma ou outra. E esse transtorno você só consegue tratar através de medicamento ou com acompanhamento psicológico ou psiquiátrico você consegue fazer a evolução desse quadro? Nessa situação, eu tenho que saber a história do fato que ocorreu, para me ver de que tipo de terapia, de que tipo de acompanhamento com outro especialista que nós temos que fazer. Tá? Pelo fato que cada paciente, eu sempre falo, que nossos pacientes é igual ao nosso irmão, cada um igual ao nosso dedo do nosso irmão, cada um é diferente, cada caso é diferente, eu não posso dar um diagnóstico antes de conhecer a história, dar a raiz, conhecer os avós, os pais, por qual motivo a criança está aquele transtorno. E existem alguns mitos, né, que rondam esse assunto, como pode gerar o TDAH corante amarelo, sim, uma luz muito forte. Quais são os maiores mitos que existem em volta desse assunto? Comer chocolate, corante, raio de sol, né? Cigarro, fumaça de cigarro, alguns tipos de corante de refrigerante, mas isso tudo é lenda, isso não existe. Tá? Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é inato, isso nasce com a criança. Tá? E isso, ao decorrer do tempo, vai agravando mais ainda. Tá? Corante, essas coisas não dá nenhum tipo de transtorno. Tá? Só mito mesmo. Isso. E assim, eu queria saber se no seu consultório você recebe mais crianças para serem avaliadas, para saber se tem esse transtorno, ou se você já faz tratamento nos adultos? Sim. Nesse fator está meio a meio, tá? Por qual sentido? Que os adultos vão até no consultório, por qual motivo ele está acontecendo aquilo, ele quer se conhecer, ele não está entendendo por qual motivo está acontecendo esse, por qual motivo as pessoas não estão gostando dele, por qual motivo ele está falando muito, por qual motivo ele está interferindo, ele quer saber por que está se prejudicando na vida social, no ambiente de trabalho dele, por qual motivo dentro da faculdade ninguém quer fazer trabalho com ele quer saber esse motivo, tudo é um porquê para ele, quer ter uma resposta. Ele volta o comportamento dele de 4, 5 anos atrás, 4 anos de idade, que é a fase do porquê, né? E o adulto tem essa dúvida dele mesmo. Ele se torna um adulto Peter Pan,
Com síndrome de criança. Sim, que não tem responsabilidade, quer saber por causa disso. É por qual motivo ele está em vários casamentos, ele não se encontrou ainda. Aí ele vai procurar psicologia para ajudar ele. E os pais levam as crianças no consultório para que sentido? Porque está sendo prejudicado na vida social dele, na escola, familiar, eles vão procurar um apoio psicológico para ver uma melhoria no comportamento da criança. Falando assim no casamento, a pessoa que tem TDAH, ela tem vários tipos vários casamentos, né? Mas como é que é? Existe assim, a companheira no caso, como ela se relaciona com a pessoa que tem TDAH? Tem um jeitinho que você tem que dar para deixar aquela pessoa mais calma, para ela não estourar na hiperatividade? Sim, porque sempre tem que ter uma pessoa mais calma, de interagir, acalmar o ambiente familiar, porque se ela ter transtorno, eles não vão desenvolver nenhum fator na familiar. E quando tem o pai ou a mãe que tem o transtorno, o outro é mais para acalmar, mostrar a linha de segmento para a vivência dele. Eles podem ter, acho que 89% que os filhos dele vai ter também o transtorno e 8 vezes a mais do transtorno do pai a criança adquire. Mas isso, quem tem TDAH pode apresentar algum tipo de agressão? Não, tá? Ele é muito na dele, ele é bastante hiperativo, fala muito, mas não tem agressividade. E tem como a gente conseguir prevenir? Você disse pra mim que a gente nasce, né? Isso. Quem tem TDAH acaba nascendo com TDAH. Mas existe algum método de prevenção? Se os pais descobrirem antes, precoce descobrir, procurar ajuda de algum especialista, sim. Previne ele na parte de acompanhamento, medicamento, algum esporte para ele gastar toda essa energia, tá? Algum fator que a criança consiga se concentrar. Tá? Que isso tem uma evolução muito rápida com a criança, na parte de terapia, na parte de medicamento ou algum fator de esporte para a criança em si. Existem algumas doenças que a gente consegue identificar assim, logo na gravidez, até antes da criança nascer. Sim. O TDAH é uma delas? Não, só a partir de 2 anos de idade, porque é a fase da criança começa a andar, começar a falar, que os pais começam a observar que o comportamento dele é diferente. E o TDAH ele pode ser confundido com outro tipo de transtorno? Pode ser TDAH, mas pode ser bipolaridade também? Sim, também, sim. Quando as pessoas não conhecem, não têm conhecimento específico, começa a dar muito transtorno para a criança. Esse menino é bipolar, esse menino é depressivo. Muitas vezes tem que levar um especialista que conhece o transtorno para dar o diagnóstico que ele tem o transtorno ou não. Como é que a gente consegue diferenciar uma criança que realmente é só danada, né, muito agitada, para essa que tem TDAH? Só o nível de concentração que é diferente? Na fala. Você pega a criança na fala e no comportamento, que a criança quer se pendurar em tudo, quer se meter em todas as conversas, ele não consegue interagir com a faixa etária dele. Se ele tem 4 anos, ele não consegue brincar com aquelas crianças, ele consegue brincar com crianças de 8, 9 anos. E a criança que fala, toda hora fica falando, se metendo na conversa, tá? Esse passa do limite que os pais às vezes pedem até para ele parar de falar, porque a fala é o cargo principal desse transtorno. Neurologicamente, como é que funciona isso dentro da cabeça da criança? Nesse fator neurológico, é bom na parte de psiquiatria, na parte de medicamento, que vai acalmar esse fator neuro dele. Ele vai ter um acompanhamento com o psiquiatra vai encaminhar para o psicólogo, porque vai acalmar ele vai tomar um calmante para deixar ele mais calmo, para ele conseguir ficar concentrado em qualquer situação. E existe um órgão oficial que trate assim, algum sindicato dos médicos de TDAH? Como é que é isso? Tem uma associação que é em São Paulo que tem até um site que é www.tdh.org.br. Lá mostra todo o desenvolvimento, mostra como os pais têm que procurar ajuda, mostra os tipos de sintomas que as crianças têm. A criança tem que ter 5 sintomas, um adulto tem que ter 6 sintomas para constatar que ele tem esse transtorno. Entrar no quadro. Isso, no quadro de transtorno. Entendi. E assim, se eu quiser me informar melhor, então é nesse site. Como é que eu posso fazer para
ainda na infância identificar na criança o TDAH e para que ele não desenvolva isso na vida adulta? Sim. Ou você pode entrar no site, aqui em Manaus eu tenho a minha clínica de psicologia, os pais podem me procurar, que eu tenho conhecimento, sou terapeuta cognitivo-comportamental, já trabalho nessa área de segmento, criança com esse transtorno. Tá? E lá nós temos abordagem, lá eu tenho teste psicológico, lá tenho jogos nessa função que a criança com esses transtornos. Como é que são esses testes? Esses testes são feitos para identificar o transtorno? Sim, jogos de memória, a gente trabalha com jogos de memória, eu trabalho com eles com damas, porque querendo ou não, é jogo que trabalha com a tua memória e trabalha com a tua concentração. E lá dentro do consultório eu tenho esses jogos específicos para a criança que tem esse transtorno, tá? Para me desenvolver, montar cartas, tá? Trabalhar com desenho, com pinturas. Cores também? Sim, é bom estimular cores? Sim, porque as crianças com transtorno eles só gostam de 2 tipos de cores. Aí eu vou trabalhar com esse, trabalhar com as outras cores, trabalhar com papel, que ele não consegue se concentrar. Trabalhar com ele na parte de concentração, educar ele na parte de sentar, interagir, porque eles nunca querem perder no jogo. E na parte de jogo, de dinâmica, eu faço ele perder, para ele saber que ele perdeu, para ele não ficar falando que essa criança também já não gosta de perder, né? Não, criança com esse transtorno só quer ganhar nos jogos. Tá? É igual adulto, porque adulto que tem transtorno nunca quer perder. Qualquer coisa você fica com raiva, fica magoado, perde amizade, porque ele não aceita perder algum fator. É aquele menino que é o dono da bola, né? Ele pega, então vocês não vão me chamar para jogar, eu vou levar minha bola para casa. Sim. Flávia, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta.